Olá, começa agora mais um programa Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre acidentes domésticos envolvendo crianças. Também vamos discutir sobre os benefícios gerados pela manutenção de prédios e os prejuízos provocados pela falta dela. Muito tem se falado sobre manutenção predial, mas pouco ainda se sabe sobre esse tipo de serviço. Se trata de um conjunto de atividades que visam garantir condições de segurança, confiança e conservação das edificações previstas em projeto. Mas quais são os riscos de uma manutenção mal realizada? Sobre o assunto, eu converso agora com a presidente do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, Tânia Guzmão. Tudo tem preceito na lei? O que é que rege essa situação? As normas da ABNT, que regulamenta as reformas, de maneira que todos os síndicos e os condôminos devem ser esclarecidos sobre elas, sobre a pena de surgir problemas estruturais, nas reformas que são propostas, nas revitalizações que são necessárias para a boa vida do prédio, não é? A saúde predial, a boa saúde predial. Então, tudo isso é regulamentado por uma NBR. Qual é o número da NBR? 16280. E o que diz essa norma? Ela responsabiliza os síndicos a tomarem, a conhecerem toda esse processo de todas as revitalizações que forem feitas nesse prédio. O síndico ele tem que ter conhecimento técnico, inclusive. Como se trata de, na grande maioria, de leigos, eles precisam de uma assessoria técnica, de um arquiteto, de um engenheiro, para que todos os trabalhos sejam, vamos dizer assim, realizados com segurança, né? Tanto no sentido da execução, como no sentido da futura manutenção. A gente imagina que algum erro possa ocorrer mediante a desinformação ou a pessoa ser leiga, não conhecer a norma que regulamenta, mas as grandes construtoras, os grandes edifícios, as grandes obras conhecem tudo isso. Conhecem, a partir do momento em que as associações, vamos dizer assim, os sindicatos, né, da construção civil orientam nesse sentido. Mas o síndico ele não está dentro dessa, vamos dizer assim, dentro dessa organização. Ele sempre vai ser escolhido posterior, não é, à entrega da edificação. E ninguém sabe, na verdade, quem será o síndico, não é? E a responsabilidade está recaindo exatamente sobre ele. A reforma, obrigatoriamente, ela não passa por uma aprovação? Obrigatoriamente passa por uma aprovação, mas muitas vezes, isso naturalmente é pela lei, mas na grande maioria das vezes acontece sem esse controle. Não há um controle, não há uma, vamos dizer assim, uma fiscalização eficiente sobre a questão das reformas. As pessoas entram com material, fazem as suas reformas com a sua mão de obra de sua responsabilidade e, às vezes, o síndico não é nem notificado. Quanto mais passar um projeto pela sua aprovação. Quais são os perigos disso? Olha, de um simples fato de locomoção, de mobilidade, não é? Eu resolvo fazer uma
revitalização no meu pilotis, vamos dizer assim, no pilotis de um prédio. Ninguém está preocupado com mobilidade. A mobilidade da criança, a mobilidade do ancião, esse termo ancião, a mobilidade das pessoas que têm essa necessidade reduzida, não é? E ele em si, o síndico, ele não vai ter essa visão técnica que existe essa necessidade de uma calçada aprumada com pisos de acesso, vamos dizer assim, sinalizador. Tivemos alguns acidentes no Rio de Janeiro, até mesmo em Maceió, algumas coisas que não se tornaram assim tão públicas. Né? Mas um erro, a partir do momento em que a pessoa é leiga, até se concebe. A partir do momento em que você contrata uma empresa para fazer a reforma ou revitalização e ocorre esse problema, a quem devemos culpar? Prefeitura, o CREA, Corpo de Bombeiros, o próprio síndico, o dono do imóvel? Infelizmente, o primeiro a ser responsabilizado a partir desta norma, vigente desde o ano passado, é o síndico. E o síndico, ele conhece essa norma? Na realidade, não, na sua grande maioria. Então, é isso, o Conselho está propondo um tipo de treinamento, um tipo de esclarecimento, um tipo um ato educativo, não é? Onde a gente levaria o conhecimento da norma, da necessidade de se respeitar essa norma em nome do bem comum, não é? De quem compra um imóvel e que está ali seguro, achando que é um bem e que de repente pode se tornar um problema na sua vida, por falta de apenas um esclarecimento. Depois os outros órgãos, por exemplo, se eu tenho um projeto que é necessário pela sua grandiosidade, dar entrada nos órgãos, no caso, a SMCU, SMCCU, que é o órgão que fiscaliza, que analisa os projetos. Mas nem todos são necessários reparos, não é? Reparos que são feitos em condomínios, não é? Que não precisam estar sobre o olhar da prefeitura, não é? Mas obrigatoriamente do síndico. Presidente, nós temos duas situações hoje aqui em Maceió, que são prédios abandonados, que tivemos problemas com relação às chuvas e que terminou mobilizando, inclusive, a Defesa Civil para a demolição da parede que estava ameaçando algumas lojas do centro da cidade. A outra situação é o prédio do INSS, que foi todo dilapidado, né, sucateado e roubado. Né? Depenaram o prédio e causou até acidentes com transeuntes. De quem é a responsabilidade por esses prédios? Bom, acho que a própria prefeitura, no ato da fiscalização contínua desses esqueletos que estão aí a céu aberto, todo mundo percebe, todo mundo vê a situação em que se encontra, e os responsáveis pela segurança urbana, né, pelo transitar das pessoas nas vias urbanas, isso é um trabalho excessivamente, vamos dizer assim, voltado para as responsabilidades municipais, os órgãos municipais. Nós não temos essa autonomia de dizer que o Conselho não é um órgão fiscalizador, ele é um órgão fiscalizador do profissional da arquitetura. A responsabilidade do Conselho é difundir, divulgar, defender a boa arquitetura. A questão da segurança urbana, isso foge aos nossos objetivos. Conversamos com Tânia Guzmão, ela é presidente do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo. Muito obrigado pela entrevista.
Agradeço a vocês pela oportunidade. E no próximo bloco eu converso com o pediatra Cláudio Soriano sobre os cuidados para evitar acidentes domésticos com crianças. Voltamos já.